Bem-vindos a mais uma aula da disciplina Cálculo Diferencial e Integral 1. Sobre o que vamos falar na aula de hoje, sobre o que é a agenda da aula de hoje. Nós vamos continuar falando sobre derivadas, assunto que nós iniciamos na aula passada, e hoje nós vamos aprender algumas regras de derivação que vão facilitar a nossa vida na hora de calcular as derivadas, tá legal? Principalmente de funções mais complexas. Vocês vão ver como essas regrinhas elas facilitam muito a álgebra da coisa, sabe? A gente já calculou, na aula passada, utilizando limites e pode ser complexo. Então a gente vai ver como essas regrinhas podem ajudar a nossa vida na hora de calcular derivadas, tá legal? Então vamos lá, pessoal. Bom, a gente já viu na aula passada como calcular derivadas utilizando o conceito de limite, lembra? A derivada de uma função, conhecida como f' de x, tem a definição de limite de f de x mais h menos f de x dividido por h, quando o h tende a zero, tá legal? Então, se eu quero calcular, por exemplo, a derivada dessa função aqui, f de x igual a x à quarta, eu posso utilizar essa definiçãozinha aqui, né? Então, olha só, lembrando, onde eu tenho f de x mais h, o x toma o valor de x mais h, né? Então, f de x mais h é o quê? É x mais h elevado a 4, tá legal? f de x é x à quarta dividido por h, tá legal, pessoal? Como eu tenho esse cara aqui elevado à quarta potência, eu tenho que expandir ele, né? Então vai rolar uma distributiva ali, e aí eu vou ter no fim os seguintes termos, só desse cara aqui, ó, só do x mais h elevado à quarta, tá? X à quarta mais 4x ao cubo vezes h, mais 6x quadrado h quadrado, mais 4xh ao cubo mais h à quarta, menos x à quarta, que é o f de x, tá legal? Aí olha só, pessoal, dividido por h, né? O limite. Então olha só, esse x à quarta vai embora com esse x à quarta aqui, tá legal? Continua tudo dividido por h. Então o que sobra? 4x ao cubo vezes h, mais 6x quadrado vezes h quadrado, mais 4xh ao cubo, mais h à quarta dividido por h. Como todos os termos do numerador têm h, eu consigo simplificar com esse h do denominador, né? Então o que acontece? Esse h vai embora com esse h, esse quadrado vai embora com esse h, esse cubo aqui vai embora com esse h, e o h quarta vai embora com esse h, né? Todos eles caem uma potência. Então esse cara vai virar 1, né? Como se fosse 0, qualquer número elevado a 0 é 1. H quadrado dividido por h fica h. H ao cubo dividido por h é h quadrado. E h quarta dividido por h é h ao cubo. Então o que sobra? Limite de 4x ao cubo mais 6x quadrado vezes h, mais 4xh ao quadrado mais h ao cubo, tá legal? Faço a distributiva de limite para cada termo do meu polinômio. Então eu vou ter limite de 4x ao cubo, mais limite de 6x ao quadrado h, mais limite de 4xh quadrado, mais limite de h ao cubo. Tá legal, pessoal? Bom, primeira coisa, todos os termos que têm h, como o limite, o h tende a zero, eles são zero. Então o limite desse cara é zero, o limite desse cara é zero e o limite desse cara é zero, tá legal? Então sobra o quê? Limite de 4x ao cubo. Como se fosse 4 vezes o limite de x ao cubo, né? Com h tendendo a zero. Como o x ao cubo é como se fosse uma constante, o limite de uma constante é ela mesma, né? Então o limite de 4 vezes x ao cubo é o próprio 4x ao cubo, tá legal? Então eu posso dizer que a derivada da função x elevado à quarta é igual a 4x ao cubo, né? A gente já viu isso na aula passada. Só que, pessoal, olha só, é trabalhoso, né? É super trabalhoso calcular a derivada de uma função utilizando a definição pura com o conceito de limite, né? E x à quarta é uma função simples, tá? Imagina agora quando eu tenho funções mais complexas, funções com mais termos, com numerador, denominador, potências, né? Então a coisa pode ficar um pouquinho mais complicada. Então, a gente vai aprender a calcular derivadas de funções bem mais complexas que essa aqui, utilizando algumas regrinhas fundamentais, tá legal? A gente não vai mais utilizar esse conceito de limite aqui, essa definição pura, tá legal? Lógico, vocês têm que saber de onde sai a derivada, vocês têm que conhecer a definição fundamental, saber calcular, mas agora a gente vai calcular utilizando essas regrinhas e vocês vão ver como a matemática ela vai ficar mais simples. Tá legal, pessoal? Tá? Então vamos lá. Primeira regrinha é a seguinte. Derivada de uma constante. Tá? Vamos dizer que f de x é uma constante, né? Qualquer número.
1, 10, 20, 30, menos 10 mil, menos 5 mil, um número qualquer. Tá legal, pessoal? A derivada de uma função constante, ela é sempre zero. Tá legal? Então a derivada de 1 é zero, derivada de 2 é zero, derivada de 5 mil é zero. Tá legal? A derivada de uma constante é igual a zero. Tá legal? Eu estou dizendo aqui d dx, o dx aqui embaixo, a letra, é sempre aonde a função depende, tá? Por exemplo, f depende de x, né? Então eu estou derivando em função de x. Se aqui fosse, por exemplo, f de y é igual a c, tipo, f depende de y, aqui seria d de y, da função. Tá legal? Então, por exemplo, como eu falei, né? A derivada de 5 é zero, tá? Então a definição de qualquer constante, não importa quão grande ou quão pequena ela seja, é sempre nula. Tá legal, pessoal? Ela é sempre nula. Essa é a primeira regrinha. Segunda regrinha, pessoal, que vocês já vão ficar bravos já. Tá legal? Vocês vão ver como vai fácil. Assim, vão ficar bravos, mas na hora de calcular vão ficar felizes porque vocês vão ver como é mais fácil. Vamos dizer aqui que eu tenho uma função f de x e essa função é x elevado ao número n, tá legal? Ao número ali, n pode valer 2, 3, 10, 20, não importa. Positivos ou negativos, pode ser x elevado a menos 10, x elevado a menos 20, tá? Não tem problema. É x elevado a um valor numérico n. Como é que eu faço a derivada dessa função aqui, tá? Aqui, pessoal, quando eu tenho um x ou um y aqui, tá? Elevado a um número, eu utilizo a regra da potência. Então, como é que é a derivada de uma função com essa cara utilizando a regra da potência, tá? Eu pego o valor da minha potência, tá? Pego o valor da minha potência, derrubo ela para frente do x, tá? E subtraio o valor da minha potência de 1. Então, por exemplo, x elevado a n. Como é que é a derivada de uma f de x igual a x elevado a n? O n cai para frente da função, tá legal? E aqui na potência eu subtraio 1, tá? Então n vezes x, n menos 1. Essa é a regrinha da potência. Quer ver um exemplo? Olha só. Vamos calcular a derivada de x quadrado. A derivada de x quadrado é 2x, tá? Por quê? Utilizando aqui, ó, a regrinha da potência. Lembra? A potência cai e subtrai 1. Então, ó, 2, o 2 cai para frente do x, 2 menos 1, 1 aqui, né? Então, a derivada de x ao quadrado é 2x, só 2x, tá legal? O 2 caiu aqui para frente e aqui ficou 2 menos 1, 2x. Derivada de x ao cubo. Ó, o 3 caiu para cá, 3x, e aqui em cima ficou o quê? O n menos 1, 3 menos 1 ao quadrado. Então, a derivada de x ao cubo em função de x é 3x quadrado, tá legal? O 3 caiu aqui, ó, 3 caiu, 3x, 3 menos 1 na potência, quadrado, 3x quadrado. Agora, olha o carinha do nosso exemplo aqui, ó. Derivada de x à quarta em função de x. Cai o 4, tá? 4 menos 1. Então, a derivada de x à quarta, 4x ao cubo. Não é bem mais fácil, pessoal, do que fazer isso aqui? Ó, derivada de x à quarta aqui, ó, utilizando a definição de limite, 4x ao cubo. Ó, utilizando a regra da potência aqui, ó, caiu 4, 4x, e na potência, 4 menos 1, 4x ao cubo. Então, em vez da gente fazer tudo isso aqui, ó, essa conta gigantesca, a gente resolveu aqui, ó, num pedacinho de nada de linha, utilizando a regra da potência. Tá legal, pessoal? Então, lembrando, regra da potência, essa é a regra geral, né? A potência cai para frente da função e na potência eu subtraio o valor de 1, tá? Então, n vezes x, n menos 1, para uma função do tipo x elevado a n, tá, pessoal? Isso vale para x elevado a n, y elevado a n, tá? Por exemplo, se eu tivesse x mais 1 elevado a uma potência, x mais 3x elevado a uma potência, aí já não seria bem essa regra, tá bom? Já não seria bem essa regra, a gente teria que analisar a questão aqui. Isso vale para x elevado ao número, y elevado ao número, z elevado ao número, tá? Aí a regra da potência é válida. Legal, pessoal? Tranquilinho? Então vamos ver aqui, ó. Mais um exemplo aqui, ó. Vamos derivar duas funções. F de x é igual a 1 sobre x quadrado e y igual a raiz cúbica de x quadrado. Tá legal, pessoal? Então olha só. Vamos pensar aqui.
Geralmente, quando eu tenho aqui a função elevada a uma potência, eu não trabalho com a função com essa cara aqui, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou escrever f de x, eu vou trabalhar com ele invertido. Eu vou jogar o x para cima. Quando eu jogo x para cima, tem que jogar junto com a potência, né? Eu tenho que f de x é x elevado a menos 2. Como o x quadrado está aqui em cima, está aqui embaixo positivo, quando eu jogo para cima, eu estou invertendo essa função, tá? É o inverso dessa função, a potência ela vai passar negativa, tá? Então eu vou escrever f de x é igual a x menos 2. E aí eu vou usar a regra da potência com ele valendo menos 2, tá? Então, a derivada da função x menos 2, tá? Eu posso escrever, lembra? F' de x ou d de x da função, né? O que eu faço? Caio menos 2 para frente, tá? E aqui menos 2 menos 1. Então, menos 2x menos 2 menos 1 é igual a que menos 2x a menos 3. Tá legal, pessoal? Essa é a derivada da função 1 sobre x quadrado. Tá legal? É em função de x. Só que, pessoal, eu não deixo o expoente negativo aqui em cima. Eu volto ele para positivo. Como é que eu faço? Como é que eu volto ele para positivo? Eu vou inverter a fração de novo. Vou jogar o x para baixo, tá? Então vai ficar menos 2 vezes 1 sobre x ao cubo, que é igual a menos 2 dividido por x ao cubo. Tá legal, pessoal? Então, a derivada da função 1 sobre x quadrado, em função de x, é menos 2 dividido por x ao cubo. Tá legal? Vamos derivar y agora? Y é raiz cúbica de x quadrado, tá legal? Eu não trabalho com raiz, pessoal. Lembra que eu posso pegar a raiz e transformar numa potência fracionária? É o que eu vou fazer, ó. Se y é raiz cúbica de x quadrado, né? Eu não vou usar a raiz, eu vou escrever a raiz como uma potência em forma de fração. O que eu faço, então? O valor da raiz, da potência da raiz, digamos assim, né? Ela vem para baixo da potência da função, tá? Então, raiz cúbica de x quadrado, eu posso escrever como x elevado a 2 terços, tá legal? Raiz cúbica de x quadrado, eu posso escrever como x elevado a 2 dividido por 3, né? 2 terços. Aí sim, ó, eu vou derivar a função y em função de x. Então, a derivada da raiz cúbica de x quadrado é 2 terços x na potência 2 terços menos 1, né? Caí a potência para frente do x aqui. E aqui eu tiro a potência, subtraio 1, né? Então fica 2 terços x, 2 terços menos 1. 2 terços menos 1 é menos 1 terço. Tá bom, pessoal? Acho que eu acabei cortando um pedacinho. Acabei cortando um pedacinho aqui, deixei com negativo. 2 terços x elevado a menos 1 terço aqui. O que eu deveria fazer aqui agora? Eu passo o x para baixo aqui. E vai ficar o quê? 2 dividido por 3, x elevado a 1 terço. Tá legal, pessoal? Aí eu teria o quê? Então, qual que seria o valor dessa derivada? 2 terços, 3 vezes x, raiz cúbica de x. Tá legal, pessoal? Acabei cortando por algum motivo aqui. Tranquilo? Segunda regrinha, pessoal. Ou terceira, no caso, né? Regra da multiplicação por uma constante. Quando eu tenho uma constante multiplicando uma função, então c vezes f de x, o c é uma constante, um número qualquer, a derivada desse carinha aqui, da constante multiplicando a função, é igual a constante vezes a derivada da função f de x. Tá legal? Então mantenho a constante, o valor numérico ali, e derivo só a função f de x. Tá legal, pessoal? Derivo só o f de x. Então, é o seguinte, né? Vamos dizer que f de x é 3x à quarta. Eu quero fazer a derivada dessa função. O 3 é uma constante, né? Então, o 3 ele vem para fora aqui. Ele fica na frente da nomenclatura. Como é que fala? Fica na frente aqui do símbolo de derivada, né? Então, eu vou derivar só o x à quarta. 3 vezes a derivada de x à quarta é 3 vezes 4x ao cubo, utilizando a regra da potência aqui, né? 3 vezes 4x ao cubo é 12x ao cubo. Tá legal, pessoal? Tranquilinho? Aqui, ó, também no item B, eu vou derivar menos x, tá? O menos x é como se tivesse o menos 1 aqui na frente, né? Tem um menos 1 escondido aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou jogar o menos 1 para fora.
e vou fazer a derivada apenas de x, tá, pessoal? Derivada de x, pessoal, derivada de x é 1, tá? Derivada de y é 1, derivada de z é 1, tá? Derivada de qualquer letra sozinha é 1, tá legal? Então, menos 1 vezes 1, que dá menos 1. Tá legal, pessoal? Então, a derivada de menos x é menos 1. Um outro exemplo aqui, pessoal, com a seguinte ideia. Olha, agora eu tenho um polinômio aqui mais complexo, tá legal? X à oitava mais 12x à quinta, menos 4x à quarta, mais 10x ao cubo, menos 6x mais 5. Eu quero calcular a derivada desse polinômio gigante aí, tá? Como é que é a derivada desse polinômio gigante? A derivada desse polinômio gigante aqui é dada pela derivada de cada termo dele, tá legal? Então eu tenho que derivar cada termo do meu polinômio. Cada termo eu vou aplicar as regrinhas de derivação, tá legal? Então vou derivar o x à oitava, vou derivar o 12x à quinta, vou derivar o menos 4x à quarta, vou derivar o 10x ao cubo, vou derivar o menos 6x e vou derivar o 5, tá legal? Vamos lá, vamos ver como é que vai ficar isso aqui então? Derivada de x à oitava, tá certo? Derivada de 12x à quinta, joga a constante para fora, vou derivar só o x à quinta. Menos 4 vezes a derivada de x à quarta, tá legal? Mais 10 vezes a derivada de x ao cubo. Menos 6 vezes a derivada de x, mais a derivada de 5, né? Aqui, pessoal, estou usando aquela regrinha da constante, né? A constante fica para fora do símbolo, vou derivar só a função em si, né? Derivada de x à oitava, regra da potência, 8x à sétima. Derivada de x à quinta, 5x à quarta. Vou multiplicar por 12, né? Derivada de x à quarta, 4x ao cubo, regra da potência. Cai o 4, 4 menos 1. Então, tem que multiplicar por esse menos 4 ainda, né? X ao cubo, regra da potência de novo. 3x quadrado. Cai o 3, 3 menos 1. Vezes 10. Derivada de x é 1, né? Então, menos 6 vezes 1. E a derivada da constante 5, ela é 0, ela é nula, tá certo? Então, quanto que vale a derivada da função x oitava mais 12x à quinta menos 4x à quarta mais 10x ao cubo menos 6x mais 5, ela vale 8x à sétima mais 60x à quarta menos 16x ao cubo mais 30x quadrado menos 6. Tá bom, pessoal? Tranquilinho? Pessoal, veja que eu estou usando essa nomenclatura também, né? De d, de x, derivada da função em função de x, porque que não eu falei, né? A letra que vai aqui embaixo, acompanhando o d de baixo, é a letra da qual a minha função depende, né? Então, por exemplo, aqui é x, então aqui embaixo está x. Se aqui fosse y, aqui seria y. Se aqui fosse z, aqui seria z. Tá legal? E veja que essa nomenclatura aqui, ó, ela é igual, tá? É uma nomenclatura análoga quando a gente usa, por exemplo, f' de x, né? F' não é derivada da função, f' de x não é derivada de f de x, tá? D sobre dx também é uma nomenclatura muito utilizada e derivada, mas é análoga, ela é a mesma coisa, tá bom? Inclusive, pessoalmente, pessoal, eu prefiro essa nomenclatura do que utilizar f', f2', tá legal? Inclusive, quando a gente for trabalhar com derivação implícita, que a gente vai ver daqui a algumas aulas, tá? Eu particularmente prefiro essa nomenclatura. Então, lista de exercícios, vocês vão ver também f' de x, duas linhas, que a gente vai falar mais pra frente, tá? Mas, mais comumente, vocês vão ver eu utilizando esse tipo de nomenclatura. Tá legal, pessoal? Tranquilinho? E vamos falar rapidinho de uma função que é muito importante para vocês, que vai aparecer bastante em cálculo, tá? Não só dentro de cálculo, mas em outras disciplinas também, que é a função exponencial natural, tá legal? Ela é denotada por e elevado a x, tá? Esse e é o que a gente chama de número de Euler, tá legal, pessoal? E essa aqui, esse carinha aqui, e elevado a x, é a função exponencial natural, tá legal? E a base dele é justamente o número de Euler, que é um número irracional, tá bom, pessoal? Que ele vale aproximadamente 2,7182 e tem mais umas casinhas aí, 818 e tem mais alguns números assim que sinceramente eu não vou lembrar de cabeça. Tá legal, pessoal? E esse número tem na calculadora, inclusive, tá? Tem um ezinho aí que vocês podem testar. E se você só apertar o E, dá o E e dá igual, ele vai dar esse número aqui, ó. Tá legal? Esse número com algumas casinhas aqui a mais. Tá legal, pessoal? Tranquilinho?
E o gráfico desse tipo de função exponencial natural, ele é uma curva sempre de inclinação positiva, tá legal, pessoal? E crescente, então ele tá aqui, ele vai sempre crescendo, né? O gráfico está totalmente acima do eixo das abscissas, tá? Esse carinha aqui. E cresce mais rápido à medida que x vai pegando um valor maior, tá legal, pessoal? Tranquilinho? A função inversa desse carinha, que a gente vai falar mais pra frente também, é o logaritmo natural, ln de x, tá bom? A gente vai ver a derivada de ln de x também mais pra frente aí. Tá legal? Tranquilinho? E a função exponencial natural, pessoal, ela tem uma característica interessante pra gente. A derivada de uma função exponencial natural, tá legal? É ela mesma. Então a derivada de e elevado a x, do número de Euler elevado aqui a x, é e elevado a x, é ele mesmo. Tá legal, pessoal? Então, de novo, a derivada da função exponencial natural, que tem essa cara aqui, e elevado a x, é ele mesmo, é e elevado a x. Tá legal, pessoal? Tranquilinho? Então, de exemplo aqui, ó. Vamos calcular a derivada da função f de x, que é igual a e elevado a x menos x, tá? Então, a função exponencial natural aqui, menos x, tá? A derivada dessa função, a derivada de e de x elevado a x menos x, o que que é? É a derivada desse carinha aqui, do primeiro termo, e elevado a x, menos a derivada do segundo carinha. Lembra que lá quando eu peguei aquele polinômio grandão, eu derivei cada termo? Aqui é a mesma coisa. Como eu tenho dois termos dentro da minha função, eu vou derivar cada um, tá? Então, vou derivar e elevado a x e vou derivar x. Derivada de e elevado a x é o próprio ex. E a derivada de x, ela vale 1. Então, a derivada de f de x, onde f de x é e elevado a x menos x, é ex menos 1. Tá bom, pessoal? Pessoal, eu poderia fazer todas essas contas utilizando o conceito lá de limite, de derivada, tá bom? Que a gente viu na aula passada. Só que aqui a gente está aprendendo as regrinhas básicas ali, né, para facilitar a nossa vida. Tá legal? Mas assim, aquele conceito continua válido. O problema dele é que, de acordo com as funções ficando cada vez mais complexas, colocar ali na definição principal, na definição matriz, a coisa fica feia, fica complicada, tá legal? Temos também, pessoal, a regra do produto, tá? Então vamos dizer assim, ó, eu quero fazer a derivada da multiplicação de duas funções, tá? Uma função é f de x e a segunda função é g de x. Eu quero saber a derivada do produto, da multiplicação entre essas duas funções. Então a derivada de f de x vezes gx em função de x, né? A derivada da multiplicação de duas funções, a regra do produto é o seguinte: é a primeira função, a função normal, vezes a derivada da segunda função, mais a segunda função, vezes a derivada da primeira função, tá? Então, ó, f de x vezes g de x são duas funções. F de x é o que eu estou chamando de primeira função, função 1. G de x é o que eu estou chamando de segunda função, função 2. Como é que é a derivada desse carinha, da derivada da multiplicação de duas funções? É a primeira função, f de x, a função normal, não estou derivando, é a pura função, f de x, vezes a derivada da segunda função, que é g de x, tá? Esse é o primeiro termo. Mais, tá? Mais a segunda função, pura, sem derivada, a segunda função, vezes a derivada da primeira função. Tá legal? Esse mais faz parte do modelo. Tá legal? Deu para entender? É uma regrinha, vocês vão pegar isso com o tempo, tá legal? Ó, por exemplo, como fica um pouquinho mais fácil. Vamos dizer que f de x não, vamos chamar diferente? Vamos chamar de y é igual a x e elevado a x, tá? Então, x vezes e elevado a x, tá? O x é uma função. O e elevado a x é uma segunda função. Então, x é a função 1 e e elevado a x é a função 2. Eu tenho uma multiplicação de funções aqui. Se eu tenho uma multiplicação de funções, eu consigo utilizar a regra do produto para calcular a derivada de f de x, tá? Que é f' de x. Tá legal, pessoal? Tranquilinho? Então, f de x vale x vezes e elevado a x, tá? Para calcular f' de x,
eu vou utilizar a regra do produto. Essa é a primeira função e e de x é a segunda. Então vamos lá, olha só. A primeira função, a derivada é o seguinte. Primeira função x vezes a derivada de e elevado a x mais a segunda função x vezes a derivada da primeira função x. Então o que acontece, pessoal? Olha, é a primeira função vezes a derivada da segunda mais a segunda função vezes a derivada da primeira. Poderia inverter esses termos, tá? Poderia fazer derivada da primeira vezes a segunda, mais derivada da segunda vezes a primeira. Vai dar a mesma, se eu tivesse só invertido esses termos aqui, tá? Então olha lá. Primeiro termo aqui, o x mantém, né? Vezes a derivada de e elevado a x, que é o próprio ex. Então fica x vezes ex. Agora o segundo termo, mais ex vezes a derivada de x, que é 1. Então, ex vezes 1. Então, eu tenho x vezes ex mais ex vezes 1. Essa é a derivada da função f de x, x vezes e elevado a x. Estou utilizando a regra do produto. O que eu vou fazer? Como eu tenho e elevado a x no primeiro termo e e elevado a x no segundo, eu vou deixar em evidência, tá? Então, x mais 1 vezes ex é a derivada da função f de x, x vezes e elevado a x. Tá legal, pessoal? Utilizei a regrinha do produto aqui, ó. Primeira função vezes a derivada da segunda função, mais a segunda função vezes a derivada da primeira função. Tá? Isso deu x mais 1 vezes e elevado a x. Poderia ter parado aqui? Poderia, sem problema nenhum. Tá legal? Essa derivada aqui já está correta. É que, né, eu quis fazer mais uma gracinha, e como eu tenho e elevado a x nos dois termos, eu acabei deixando em evidência só para dar uma refinadinha. Mas se você tivesse chegado aqui, ó, x vezes ex mais ex, né, que é o vezes 1 aqui não conta, tá? Também estaria correto. Não se preocupem com isso, tá bom? Se conseguirem dar uma refinada, se possível, beleza. Se não, tranquilo. E chegamos agora no monstrinho da aula, que é a regra do quociente, tá bom, pessoal? Regra do quociente eu vou utilizar quando eu tiver a divisão entre duas funções. Então eu quero saber, por exemplo, a derivada da função f de x dividida por g de x. Tá legal, pessoal? F de x dividido por g de x. Como é que seria a regrinha de derivada para esse cara, que é a regra do quociente, né? Olha só. É a derivada não, desculpa. É a segunda função, tá? Primeira função e segunda função. A segunda função vezes a derivada da primeira função menos a primeira função vezes a derivada da segunda função dividida pela segunda função ao quadrado. Tá legal, pessoal? Então, de novo, ó. G de x, que é a segunda função pura, não é derivada, é a função pura, vezes a derivada da primeira função, que é f de x, menos a primeira função f de x pura, não é derivada, é a função pura, vezes a derivada da segunda função, g de x, dividida pela segunda função, que é g de x, ao quadrado. A função pura, não a derivada. G de x ao quadrado. Tá bom, pessoal? Essa é a regrinha do quociente. Então, olha só. Seja y igual a x² mais x menos 2, dividido por x ao cubo mais 6, então y depende de x, calcule a derivada de y sobre dx. Então, olha só. Tem uma função em cima, tem uma função embaixo. Tá legal? Então, essa é minha função 1, essa é minha função 2, tá? Minha função 1 é x² mais x menos 2. Minha segunda função é x ao cubo mais 6. Então, vamos lá. Como eu tenho o quociente de duas funções, vou aplicar a regrinha do quociente. Como é que é? Segunda função, pura, sem derivada, vezes a derivada da primeira função, menos a primeira função pura, vezes a derivada da segunda função, dividido pela segunda função ao quadrado. Tá legal? Então vamos lá. X ao cubo mais 6, que é a função, vezes a derivada de x² mais x menos 2, que é 2x mais 1. Né? Derivei cada termo aqui. Derivada de x² é 2x, derivada de x é 1, derivada de 2 é 0. Então sobrou 2x mais 1. Menos x² mais x menos 2, a função pura, vezes a derivada de x ao cubo mais 6. Então derivei x ao cubo e derivei 6, né?
Derivada de x ao cubo é 3x quadrado e derivada de 6 é zero. Então só tenho 3x quadrado, né? Dividido por x ao cubo mais 6 ao quadrado, né? Então vou fazer a distributiva aqui desses carinhas aqui e a distributiva desses carinhas aqui também. Então eu vou ter 2x à quarta mais x ao cubo mais 12x mais 6 menos 3x à quarta mais menos entre parênteses 3x à quarta mais 3x ao cubo menos 6x quadrado. Então, né, esse carinha aqui, ó, esse carinha é o resultado dessa distributiva. E esse carinha aqui, ó, dá como resultado essa distributiva aqui, né? Dividido por x ao cubo mais 6. Vou fazer aqui, né, esse menos, vou tirar esse parênteses, então vai ficar menos 3x à quarta menos 3x ao cubo mais 6x quadrado. Simplificar o que der para simplificar. E vou ter como resultado menos x à quarta, menos 2x ao cubo, mais 6x quadrado, mais 12x, mais 6, dividido por x ao cubo mais 6 quadrado. Né? Nesse caso aqui eu optei por não abrir, tá? Não abrir esse quadrado. Eu poderia, tá? Abrir esse quadrado, fazer aqui embaixo x ao cubo mais 6 vezes x ao cubo mais 6, abrir esse termo, tá? Mas aqui eu optei por deixar ele fechadinho. Tá legal? Então a derivada da função y igual a x quadrado mais x menos 2 dividido por x ao cubo mais 6 é igual a menos x à quarta, menos 2x ao cubo, mais 6x quadrado, mais 12x mais 6, dividido por x ao cubo mais 6. Tá? Tudo isso elevado ao quadrado, né? O termo de baixo aí. Tá legal, pessoal? Então aqui eu utilizei a regra do quociente. Tá legal, pessoal? Tranquilinho? E também, pessoal, agora relembrar um pouquinho daquele conceito que nós vimos na aula passada, o conceito da reta tangente. Lembra? Com um exemplo, tá? Não vou repassar a teoria de novo. Encontre os pontos sobre a curva y igual a x à quarta menos 6x quadrado mais 4, onde a reta tangente é horizontal. Então, pessoal, olha só. A gente já sabe, se a gente pegar essa função aqui, ó, pegar essa função e derivar ela, qual que é o conceito geométrico? É a inclinação da reta tangente que passa pelo ponto que eu estou analisando, não é? O m, como se fosse o m, a inclinação, o coeficiente angular da reta tangente. É a derivada dessa função aqui, tá? Quando eu estou falando que a reta tangente é horizontal, significa que ela é assim, ó. Ela é paralela ao eixo x, tá vendo? Ó? Ela é paralela. Elas são paralelas, tá vendo? Ou seja, onde a reta tangente é horizontal, quando ela é paralela ao eixo x assim, ó, nesse caso aqui, eu estou dizendo que o coeficiente angular, a inclinação, ela vale zero, tá? Então toda vez que eu tenho uma reta tangente entre retas tangentes horizontais assim, ó, eu estou dizendo que o coeficiente angular, a inclinação da minha reta, ou a derivada, né, ela é nula, ela vale zero, tá legal? Isso só vale para quando a reta é horizontal, tá? Nesse caso, então, a derivada da minha função ela é igual a zero. Então olha só, o que eu vou fazer? Eu vou derivar a minha função y igual a x à quarta menos 6x quadrado mais 4 para achar esses pontos, né? Então, vou fazer a derivada de y em função de x. Então, vou derivar cada termo da minha equação, né? Vou derivar x à quarta, vou derivar 6x quadrado e vou derivar o 4. Derivada de x à quarta, a gente já sabe que é 4x ao cubo, pela regra da potência. Menos 6x quadrado, cai o 2 aqui, 2x vezes menos 6 é menos 12x. E a derivada de 4 é zero, né? Então 4x ao cubo menos 12x mais zero, tá legal? É igual a 4x vezes x quadrado menos 3, né? Como o 4 e o 12 são múltiplos de 4, eu posso deixar esse 4 aqui em evidência, né? Então 4x ao cubo menos 12x, eu posso escrever como 4x vezes x quadrado menos 3, né? Eu já sei que a derivada, esse carinha aqui, tem que ser igual a zero. Então eu vou igualar esse carinha a zero, né? Quando eu igualo esse cara a zero, eu estou dizendo, ó, essa equação aqui, ela tem que ser zero, tem que ser igual a zero, tá? Para ser zero, esse cara aqui tem que ser zero, tá? É uma opção esse cara ser zero, tá legal? Então, porque zero vezes esse termo vai dar zero. Ou x ao quadrado menos 3 tem que ser igual a zero. Então, se eu fizer x menos 3, x quadrado menos 3 igual a zero, vou jogar o 3 para lá, vai ficar x quadrado igual a 3, né? X quadrado igual a 3, vou passar o quadrado como potência, ou como raiz, desculpa, e eu vou ter que o x pode ser mais ou menos raiz de 3, tá legal? Então, eu tenho três valores de x, tá? Que o meu coeficiente angular é zero,
Tá legal? Então eu já sei que eu tenho 3 pontos. O 0, o mais raiz de 3 e o menos raiz de 3, tá? Como é que eu vou achar agora os y's para cada x, né? Ora, eu pego o valor do x que eu achei e substituo na equação original, tá? Na equação da curva. Se eu jogar o 0 aqui, ó, eu vou achar 4. Então eu já tenho um ponto. 0 e 4, né? Porque eu tô achando o quê? O y, eu tô achando a coordenada y, correspondente àquela coordenada x, né? Essas coordenadas x aqui. Se eu jogar aqui menos raiz de 3, eu vou achar que o y correspondente é menos 5. Tá legal, pessoal? E se eu jogar o raiz de 3, como eu tenho potências que são pares aqui, eu vou achar de novo o menos 5. Tá legal? Então eu tenho 3 pontos onde a reta é horizontal. O ponto 0 e 4, o ponto menos raiz de 3 e menos 5, e o ponto raiz de 3 menos 5. Tá legal? Então, mas o principal é o seguinte: quando eu estou falando que a reta tangente é horizontal, significa que o coeficiente angular ou a inclinação da reta, ela é nula, ela é zero. Tá bom? Tranquilo? Aí partindo daqui, da equação de derivada que eu achei, eu consigo determinar os pontos, né, para que essa derivada vai zerar. Achei os valores de x, pegando os valores de x e jogando um por um aqui na equação original, eu acho o y correspondente, que é as coordenadas do ponto. Tá legal, pessoal? E agora um significado físico que nós já vimos um pouquinho na aula passada, mas agora com mais uma aprofundada de leve aqui. Tá legal, pessoal? Olha só. A equação do movimento de uma partícula é S igual a 2t ao cubo menos 5t quadrado mais 3t mais 4, onde S é medida em centímetros e t em segundos. Encontre a aceleração como uma função do tempo. Qual é a aceleração depois de 2 segundos? Então, pessoal, é o seguinte. Essa equação S aqui é a equação de posição do objeto, da partícula, em função do tempo. Tá legal, pessoal? E existe uma estreita relação entre posição, velocidade, aceleração, que são grandezas que nós já conhecemos da física, tá legal? Com derivada. É o seguinte, quando eu tenho a equação de posição, quando eu derivo essa equação, eu vou achar uma equação nova, né? Essa equação é a equação de velocidade. Tá legal? Então, a derivada da equação de posição é a equação de velocidade. Tá? Agora, se eu pegar a equação de velocidade e derivá-la novamente, tá? Ou seja, a derivada da derivada, eu vou achar uma nova equação. Esta nova equação é a equação da aceleração do meu objeto. Tá? Então, eu estou dizendo o seguinte. A primeira derivada da função de posição vai dar a equação de velocidade. A segunda derivada da função de posição vai me dar a aceleração. Tá legal? A equação de aceleração. Ou seja, tem a equação de posição S. Tá? Vou derivar uma vez. Derivei uma vez, eu vou achar a equação de velocidade. Agora, peguei a equação de velocidade, derivei ela de novo, eu vou achar a equação de aceleração. Tá legal? Então, a derivada da posição é a velocidade e a derivada da velocidade é a aceleração. Tá legal, pessoal? Futuramente a gente vai ver o caminho contrário, utilizando integrais. A gente vai sair da aceleração, voltar para a velocidade e chegar na posição. Mas por enquanto a gente só está numa mão, da posição para a velocidade para a aceleração. Tá legal? Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou achar as respectivas equações de velocidade e de aceleração. Então vamos lá. Derivada da velocidade, a equação da velocidade é a derivada da equação de posição. Então, vou derivar 2t ao cubo menos 5t quadrado mais 3t mais 4, né? Essa derivada aqui vai dar o seguinte, ó. 6t quadrado menos 10t mais 3. Porque caiu 3 aqui, né? 6t, 3 menos 1, 6t quadrado. Caiu 2 aqui, ó. Menos 5 vezes 2t elevado a 2 menos 1, menos 10t. E a derivada de 3t, derivada de t é 1, 3 vezes 1 é 3. Derivada de 4, uma constante, 0, é nula, né? Tranquilo, pessoal? Aí, o que eu vou fazer? Vou pegar a equação de velocidade e vou derivar ela de novo para achar a equação de aceleração, tá? Então, vou derivar esse carinha. Equação da aceleração é a derivada da velocidade em função do tempo. 6t quadrado é 12t e derivada de menos 10t é menos 10. Então, a equação da aceleração em função do tempo é 12t menos 10.
Então já achamos aqui, encontra aceleração como uma função do tempo. Tá, pessoal? Toda vez que vocês escutarem, encontra aceleração como uma função do tempo, velocidade em função do tempo, posição em função do tempo. Quando eu estou falando isso, eu estou falando encontra a equação geral desses carinhas aí, tá legal? Eu vou ter sempre aquela equaçãozinha geral, onde eu posso calcular velocidade, posição, aceleração para qualquer instante de tempo, tá? Então, estou dizendo a equação geral. Aí ele quer depois, qual é a aceleração depois de 2 segundos? Então, né, depois de 2 segundos, quando t vale 2, né? Então, quando t, a aceleração depois de 2 segundos é a de 2, que é 12 vezes 2, que é 24, menos 10. 24 menos 10, 14 centímetros por segundo ao quadrado. Né? Estou utilizando centímetros por segundo ao quadrado aqui, porque foi especificado, né, no enunciado dizendo que a posição está em centímetros e tempo em segundos. Por isso que não é metros por segundo ao quadrado, tá? Aqui ele está especificando que a posição é centímetros. Centímetros por segundo ao quadrado. Tá legal, pessoal? Tranquilinho? Aqui eu coloquei um resuminho das regras básicas de derivados que nós vimos nessa aula. Tá legal, pessoal? Tranquilinho? E por enquanto é só, pessoal. Essa foi a primeira aula sobre as regras de derivada. Teremos uma segunda na próxima semana. Tá legal? Seria interessante vocês aparecerem no Colab, porque eu quero fazer alguns comentários sobre essas regrinhas de derivada aí, tá legal? Mostrar que nem sempre, às vezes, eu preciso utilizar a regra do produto ou utilizar a regra do quociente, tá? Eu posso utilizar regras diferentes trabalhando a equação e ainda assim chegar no mesmo resultado, tá? Porque isso é importante. Não importa quais regras eu use para calcular uma derivada, mas no fim eu tenho que obter a mesma derivada, seja por uma regra ou seja por outra, tá bom? E além disso, amanhã cedo também eu vou fazer aquele resumão dos slides, comentar um pouquinho, tirar as dúvidas numa linguagem mais informal, e também no fim da aula fazer a correção da lista de exercícios com vocês, tá legal? Eu não vou mais disponibilizar vídeo, tá? Vídeo da correção no YouTube, tá? Eu vou fazer sempre a correção ao vivo com vocês lá no Colab, tá legal, pessoal? Então é importante que vocês apareçam. Então, por enquanto é só. Muito obrigado e até a próxima aula, pessoal. Abraço, até mais.